Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal Jage Eletrotech. Hoje a gente vai ver fator de agrupamento e correção de temperatura. Então, se você não for inscrito ainda no canal, confira a sua inscrição e deixe seu gostei. Então pessoal, nessa aula de hoje especificamente a gente vai ver o fator de agrupamento e correção de temperatura. Você vai saber o que é fator de agrupamento e correção de temperatura. Então pessoal, imagina que você tem 2, 3 circuitos juntos, até 4, pode ser até mais circuitos juntos. O que vai acontecer, pessoal? Então, enquanto mais circuito você tem no mesmo eletroduto, isso vai gerar calor. Consequentemente, o cabo vai aquecer. Isso vai provocar uma queda de corrente. Quer dizer, a capacidade de condução dos cabos vão reduzir. Tá bom? Quer dizer, se o cabo numa condição de temperatura normal conduz 21,5 ampere de corrente, esse exemplo é um exemplo de um cabo de 12,5. Então, se ele tiver com mais circuitos, ele conduz menos corrente, tá bom? Então, é por esse motivo que temos que calcular o fator de agrupamento, tá bom? Então, vamos para a norma NBR 54 para poder fazer esse cálculo de fator de agrupamento e de correção de temperatura. Então, pessoal, vamos considerar a temperatura normal do ambiente, que é 30 graus no ar livre e 20 graus no solo, tá bom? E para calcular o fator de agrupamento, você precisa saber o local ou o ambiente que esses cabos vão ser expostos. Por exemplo, vamos supor que os cabos vão estar num eletroduto em cima da parede ou embutido na parede. Então, o fator de agrupamento vai ser diferente. Se os cabos vão estar numa eletrocalha, já o fator de agrupamento vai ser diferente também. Então, para mais informação, vamos dar uma olhada na tabela 36, 39, 40 e 42, tá bom? Lembrando, a tabela 36 tem a ver com a capacidade de condução dos cabos, conforme o ambiente que esse cabo está exposto. E tabela 40 tem a ver com a temperatura de um ambiente diferente de 30 graus. Quando um ambiente é diferente de 30 graus, o cálculo já é diferente. Tá bom? E a tabela 42 tem a ver com o fator de temperatura do ambiente. Quer dizer, uma temperatura normal, 30 graus no ar livre e 20 graus no solo, tá bom? E a tabela 38 e 39 fala sobre o agrupamento dos circuitos, tá bom? Por exemplo, se você tem só um circuito num condutor, o fator de agrupamento é um circuito, o fator de agrupamento é 1. Se tiver 2 circuitos, o fator de agrupamento é 0,8. Se tiver 3 circuitos num eletroduto, o
o fator de agrupamento é 0,7. Tá bom? Enquanto mais circuitos você tem num só eletroduto, o valor do fator de agrupamento vai ser diferente. Consulta a tabela 40 da norma NBR 54. E o fator de agrupamento. E o fator de correção de temperatura. Nesse cálculo, a gente vai considerar a temperatura do ambiente, que é 30 graus, no ar livre, para poder fazer os cálculos, tá bom? Beleza? Então, com uma temperatura de 30 graus, que é a temperatura normal, o fator de correção de temperatura vai ser 1, beleza? Só um exemplo, se for, por exemplo, 35 graus, que já é uma temperatura diferente do ambiente normal, você vai adotar 0,94. Qualquer coisa, dá uma olhada nessas tabelas de referências, tá bom? Para poder fazer o cálculo de fator de agrupamento e de correção de temperatura, nós temos que colocar a corrente de cada circuito, tá bom? Ô professor, se você já tinha o valor de corrente de cada circuito, para que calcula o fator de agrupamento? Precisa? Sim, precisa calcular o fator de agrupamento, porque você não vai passar cada circuito de maneira independente. Então, os circuitos vão ser encontrados dentro dos eletrodutos, tá bom? Por isso, temos que calcular o fator de agrupamento, porque vai ter 2 ou 3 até mais circuitos juntos no mesmo eletroduto. Isso vai gerar calor, consequentemente vai reduzir a capacidade de corrente de cada circuito, tá bom? Lembrando, o fator de correção de temperatura e o fator de agrupamento usasse para poder determinar o cabo de cada circuito, tá bom? Ou o condutor de cada circuito, tá bom? Vamos lá? (5,35 A). Então, pessoal, aqui está as correntes que a gente tinha determinado usando a tensão do circuito e a potência de cada circuito na aula passada. Agora é a hora de determinar o fator de agrupamento e correção de temperatura, tá bom? Então, pessoal, no circuito 1 vai passar, que é circuito de iluminação social, vai passar 2 circuitos juntos, tá bom? Então, o fator de agrupamento é 0,8. No circuito 2 vai passar 3 circuitos juntos. Então, o fator de agrupamento é 0,7. E no circuito 3 vai passar 2 juntos. Então, é 0,8. No circuito 4 vai passar 3 junto, é 0,7. No circuito 5 vai passar 2 junto, é 0,8. No circuito 6 vai passar 2 junto. No circuito 7 vai passar 3 circuitos, então é 0,7. No circuito 8 vai passar só um circuito no eletroduto, então o fator de agrupamento é 1. Também no circuito 9 é um circuito só, beleza? Então, para poder calcular a corrente de projeto IB, nós vamos aplicar esta fórmula que é
IB igual IA dividido pelo fator de agrupamento vezes a correção de temperatura. Lembrando, nós estamos usando a temperatura normal do ambiente, que é 30 graus, tá bom? Então, nesse caso, quando usar a temperatura de 30 graus, o fator de correção de temperatura é 1. Acima de 30 graus, por exemplo, 35 graus, o fator de correção vai ser 0,94, tá bom? Vamos à temperatura normal, que é IB igual, no circuito 1 vai passar 2 circuitos, né? Então, esse valor, que é a corrente, 35 dividido por 0,8 vezes 1. 5,35 dividido por 0,8 vezes 1 vai dar 6,69 ampere, tá bom? Que é a corrente de projeto, tá bom? Então, pessoal, para poder agilizar o vídeo, a gente vai aplicar a mesma fórmula e colocar a corrente de cada circuito e o fator de agrupamento vezes 1, que é a correção de temperatura, beleza? Então, no circuito 2, a corrente é 5,84. No 3 é 6,89. No 4 é 23,63 ampere. No circuito 5 é 18,7 ampere. No 6 é 19,69 ampere. No circuito 7 é 21,96 ampere. Por exemplo, no circuito 8, IB igual, é a mesma coisa, só para fazer mais um. Qual é o valor do circuito 8? É 27,27 dividido pelo fator de agrupamento, que é 1, porque é um circuito só, vezes fator de correção de temperatura, que é 1 também, porque estamos usando 30 graus, que é temperatura do ambiente, beleza? Então, 1 vezes 1 dá 1, então 27,27 dividido por 1 vai dar a mesma coisa, vai dar 27,27. Então, não muda nada. É 27,27 ampere. No circuito 9, então não vai mudar nada também. É 29,55 ampere. É isso aí, pessoal. Então, na próxima aula a gente vai determinar o condutor a ser usado em cada circuito, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu gostei, de se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Tchau, tchau. Falou!